Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. E dando seguimento à nossa série de flores vermelhas, eu trouxe para vocês a rosa semi-realista. E acompanhem o vídeo até o final, porque durante o vídeo tem várias dicas, né? Às vezes o vídeo fica longo porque é uma pintura, uma aula de pintura não tem como ser curta, né? E a gente, para poder acompanhar, para poder fazer tudo direitinho, vocês conseguirem, eu tenho que explicar bem detalhado. Então, vamos à nossa aula. E para começar, eu vou passar para vocês as cores. Eu vou usar o vermelho tomate, o púrpura, o vinho, o vermelho natal, o amarelo ouro, o rosa escuro e o rosa bebê, tá? Por enquanto são essas cores que nós vamos utilizar e vamos dar início à nossa aula sem enrolação. Primeiro eu vou começar com o vermelho tomate. Eu vou começar dessa folha pra cima, eu prefiro começar daqui pra lá. Então, e o púrpura. Em vez do rosa escuro, vamos usar o rosa chá, tá? Eu tô achando que o rosa escuro vai ficar muito escuro. Eu tô olhando meu modelo aqui. Então, nós vamos usar o rosa chá. Então, vamos começar aqui. Tô abrindo as tintas. Pegar um pincel, vamos começar nessa folha. Nessa pétala. Então, aqui, vamos vir com vinho também. Primeiro com o vinho. A rosa realista, a gente coloca várias cores, tá? É uma característica dessa pintura. Nós não vamos vir trabalhando somente com uma cor. Então, aqui no meio do caminho vão ter várias cores. Então, eu vou começar com o vinho, depois com o púrpura. E esse púrpura, ele precisa entrar bem aqui no meio do vinho. Vou seguindo alguns movimentos dessa rosa aqui, olha, dessa pétala, mas nesse tipo de pintura não é muito necessário o jeito da pincelada, tá? Na rosa porcelanizada, a gente tem que fazer as pinceladas bem certinhas. Aqui nós vamos trabalhando mais com luz e sombra. E nessa beirada aqui, o vermelho tomate. Então, preencham tudo, não deixa nenhum espacinho sem tinta. Um trabalho faltando tinta em alguns locais não fica bonito. Depois que colocamos nós vamos fazer uma base em todas elas e depois nós vamos vir trabalhando outros detalhes. Aqui na de cá, a mesma coisa. O meu modelo aqui, ela tá bem escura aqui, então eu já vou depositar o vinho. Pra depois vir com as outras cores. Nessa hora aqui, nessa pétala, nós vamos puxar alguns veiozinhos. Vou até pegar um pincel mais fino aqui. Com esse vinho, ó. E esse vinho, ele vai mais ou menos até aqui, ó. Observem o movimento que eu tô seguindo aqui com o vinho, ó, na direção pra fora da pétala. Porque isso aqui vai fazer diferença na impressão de movimento dessa pétala aqui. Vou voltar com aquele pincel mais grosso
E vou depositar agora o púrpura. E nós vamos fazendo movimentos ao contrário. Sempre deixando aquela beiradinha ali, que é onde vai entrar outra cor. Depois que depositou o vinho, vamos vir agora com o vermelho tomate. E é só fazer o preenchimento. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link do nosso grupo no Telegram. Então, quem quiser acompanhar todas as aulas, lá eu deixo os riscos. E também vou deixar para vocês aqui um link para acesso para pintura de todo esse projeto. Quem quiser, né, vai estar disponível para vocês adquirirem. Aí vocês conseguem esse projeto com pintura toda detalhada. Depois, na hora que eu acabar aqui, eu vou mostrar para vocês o restante desse projeto aqui. Porque aqui hoje eu vou trazer só a rosa realmente. Certo? Preenchemos toda. Essa outra pétala aqui, ela é mais rosada, tá? Então, ela vai ter um pouquinho de vinho aqui, ó. Bem pouquinho vinho aqui. E ela é toda preenchida praticamente com o púrpura e o vermelho tomate. Então, vamos vir com púrpura. Aqui também ela tem um pouquinho do vinho. E agora o vermelho tomate. Eu vou deixar esse pedacinho ali, que nesse pedacinho aqui vai um pouquinho do rosa. Eu vou limpar o pincel. Aqui, ó, é um pouquinho de rosa. Então, assim, olha, é um trabalho de paciência, mas eu acho mais fácil fazer essas rosas mais realistas do que a rosa porcelanizada, para quem tá começando, porque ela não tem um movimento que incomoda todo mundo, né? A dificuldade das pessoas normalmente é fazer aqueles movimentos para que dê o movimento da pétala. Então, quem quiser o risco, vejam o link aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar disponível lá para vocês. Aqui, eu vou escurecer mais um pouquinho com vinho, só que agora por cima desse vermelho. Então, ele não vai ficar tão escuro. Quando eu quero que uma cor não fique muito escura, eu venho com ela por cima de outra cor. Quando eu quero que ela fique mais escura, eu deposito ela pura. Nessa pontinha aqui também tem um pouquinho de rosa. Tá? E vamos deixar aqui agora secando um pouquinho. Vamos dar seguimento pra cá. Pra cá a mesma coisa, ela é mais escura, então vinho.
puro, porque eu quero essa região aqui bem escura. Vamos trabalhando o preenchimento. O púrpura. Aqui um pouquinho do vermelho tomate. Aqui também. Novamente com púrpura. Lembrem sempre de misturar uma cor com a outra, sem deixar marcas de tinta entre uma cor e outra. Se vocês perceberem que ficou marcado, voltem com a cor mais clara. E aqui, ó, também é um pouquinho do rosa. Depois nós vamos ter que entrar também com um pouquinho do preto, tá? Mas vamos esperar isso aqui secar um pouco e aí a gente vai fazendo esse acabamento depois com o preto em alguns pontos para poder intensificar a profundidade. O púrpura. Aqui um pouquinho de rosa. E o vermelho. Fui errado, em vez de no vermelho, fui lá no vinho. Vermelho aqui também. E lá naquela pontinha, um pouquinho de rosa. Vou limpar o meu pincel. Olha. E vou mesclando bem uma cor na outra. Certo? Vamos voltar nessas pétalas aqui. Eu tô lavando meu pincel. Vamos voltar nessas pétalas porque eu quero escurecer algumas partes para já ir secando também. E depois nós vamos continuando ela aqui em cima, tá? Então, aqui ela tem um pouquinho de rosa aqui, ó. Limpo o pincel. E vou puxando a tinta, olha, até sumir a marcação, a divisão de uma e outra. Não deixem marcas, tá? Agora, com o vinho, eu vou fazer algumas ranhuras nela, que é para dar a impressão de dobra e profundidade nessa pétala, porque a pétala da rosa, ela não é retinha, né? Ela tem umas dobrinhas. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui agora, olha, em algumas partes. Com bem pouquinho vinho.
Vou intensificar o vinho aqui. Quem gosta de flores, né? Nós vamos ainda ter outras aulas de outras flores vermelhas. Então, se inscrevam no canal, deixem o sininho ativado, que é para vocês poderem acompanhar as outras aulas. E vou voltar aqui nessa aqui agora com o rosa, para já ir secando. Essa beiradinha dela é bem rosadinha. E do lado de cá também, ó. Onde eu já tinha antes colocado, depositado rosa, eu volto com ele. E agora com o púrpura, olha, eu vou acertar aqui. Esse copinho, ele é bem certinho. Ele ficou aqui meio tortinho, então vamos dar uma arrumadinha aqui, ó. O vinho aqui. E vamos trabalhando com bastante cuidado. Ela tem também uns afundadinhos na pétala. Então, vamos depositar um pouquinho do vinho aqui, ó, em alguns locais. Com bastante suavidade, tá, pessoal? A tinta na pontinha do pincel. Bem pouquinha tinta. Olha, fizemos algumas profundidades. Nessa aqui de cima, vamos intensificar o vinho. Já tá seco, o tecido já puxou um pouco da tinta. Tá? Então, a gente precisa vir retocando. E aqui eu vou puxar até em cima aqui, ó, uma profundidade também. E em alguns locais, outras aqui, ó. Quando eu falo profundidade, são só alguns risquinhos com vinho mais escuro, para dar a impressão um pouquinho de dobra. Certo? Nessa de cá, a mesma coisa. Quem achar que a aula tá longa e dá uma paradinha no vídeo, toma um café, bebe uma água, mas volta aqui para acompanhar, né? Porque vale a pena, é um trabalho que fica bem bonito. Aqui, vou voltar com o vermelho. E vou dar uma clareada aqui também em alguns pontos, ó. Então, a gente tá fazendo trabalho em casa, a gente tem essa facilidade, né? O YouTube dá essa facilidade da gente parar o vídeo, retomar a aula depois, mas acompanhe para poder pegar bem os detalhes de todo o trabalho. Deixa um comentário aqui embaixo se vocês estão gostando das aulas. É bastante trabalhoso para mim, já falei em outros vídeos aqui. Então, porque eu aqui eu não tenho uma equipe, eu tenho outro trabalho também,
Então é bastante trabalhoso eu vir gravar aula, editar os vídeos para trazer para vocês aqui. É importante que eu tenha um retorno de vocês, se vocês estão gostando, para que a gente tenha incentivo para continuar, certo? Porque senão às vezes a gente acha que o trabalho não está valendo a pena. Olha, com púrpura, eu vou vir nessa aqui fazendo algumas marquinhas também, retocando. Com o rosa agora. Esse modelo que eu tenho aqui, ele tá todo com essas beiradinhas bem rosadas, tá? Então, por isso que eu estou colocando rosa. Mas se vocês quiserem fazer só com vermelho, sem problema nenhum. Façam a rosa bem vermelha. É que eu quero acompanhar aqui o modelo que eu tenho. Aqui eu também vou pôr um pouquinho de rosa. E vou intensificar esse que eu já tinha colocado aqui, ó. E durante todo o trabalho, é assim que nós vamos trabalhando. Deixando um ladinho secar, quando aquele lado secar, a gente volta com a cor e dá uma retocada, porque já secou, a gente consegue intensificar melhor aquela cor. E é assim mesmo, é um processo de cuidado. Aqui também, olha, o rosa já secou aqui, ó. Então, vamos aproveitar e retocar, porque eu quero esse rosa bem mais claro aqui, ó. E vejam como que já vai tomando forma a nossa rosa. Aqui também eu vou pôr um pouco de rosa. Certo? Agora vamos fazer essa parte aqui. Essa rosa que eu trouxe, que eu tenho aqui, ela não é completamente vermelha, tá? Mas eu queria fazer um pouco diferente. Então, eu trouxe pra vocês o que eu vou usar aqui agora. Eu vou primeiro passar o branco. Nessa parte de baixo toda aqui, ó. Embaixo que eu falo é embaixo dessa dobra, tá? Então, nessa parte de baixo toda aqui, eu vou preencher com o branco. Eu vou pegar um pouquinho da minha mistura com clareador. Deixa eu só colocar aqui no meu godê. Essa mistura são duas partes de clareador com uma parte de água. Então, olha, eu vou usar um pouquinho do clareador aqui, porque eu não quero que isso seque muito rápido. E por que eu estou colocando branco? Porque as cores que eu vou entrar aqui agora, eu não quero elas muito fortes, tá? Então, eu vou entrar agora com rosa e com amarelo ouro. Que essa parte aqui, deixa só eu tirar o que eu borrei aqui. Com um pincel seco, ó. Limpo. A gente consegue tirar. Então, eu quero essa parte aqui, tanto rosa quanto amarelo, eu quero bem claro. E eu vou vir trabalhando com eles. Vou pegar um pincel menor, vou vir trabalhando com eles. De uma forma que não vai ser uma pintura completa. Eu vou fazendo pequenos traços, ó. Vou puxando, tá? Porque entre eles também tem o branco. Entre o amarelo e esse rosa também fica algumas aparecendo um pouquinho do branco. Eu tô colocando primeiro o rosa chá aqui. Rosa chá? É.
o rosa chá. E nós vamos vir agora com o rosa escuro. Então, olha, com o rosa escuro, agora eu deposito ele lá. E, ó, eu tô com o pincel de pé. E eu começo a dar leves puxadinhas e levantar o pincel, ó. As rosas, nós temos várias misturas, né? Então, a gente tem alguns modelos que são de algumas cores que são muito lindas. Mas, como a minha ideia era fazer esse trabalho com vocês de rosas vermelhas, eu resolvi trazer essa vermelha, mas que não é tão vermelha, para que vocês aprendam uma nova forma. Agora, eu tô com amarelo ouro. E o amarelo ouro, ó, a mesma coisa. Nós vamos dar leves puxadas com esse amarelo pra dentro desse rosa. Porque pra ficar diferente, né? A gente tem que ousar um pouquinho nos nossos trabalhos, para não fazer tudo do mesmo. Certo? Vamos deixar secar um pouquinho aqui. E depois nós voltamos. Essa dobra, ela é vermelha. Então, nós vamos trabalhar aqui só com o vermelho tomate e com o rosa, tá? Então, olha aqui, vermelho tomate. Tem um gruminho aqui. Não é um gruminho, é uma bolinha no tecido. E aqui, nessa beirada, o rosa misturado com um pouquinho do vermelho tomate. Vocês vejam que eu tô assim, ó, meu pincel tá sujo com vermelho tomate e eu tô vindo com ele sujo junto com o rosa. Vou limpar o meu pincel ali. Vou pegar mais um pouquinho do vermelho e dar uma acertada aqui, ó. E um pouquinho do rosa para completar a beirada. Lembre-se que essa é só a primeira base, tá? Depois nós vamos vir ainda trabalhando mais nela. Vamos aproveitar que aqui já está mais seco. Vamos dar alguns retoques, principalmente nesse rosa, que ele sempre some. A tendência das cores claras é conforme vai secando, elas vão desaparecendo. Então, nós precisamos voltar e retocar, é o que eu chamo de maquiagem do trabalho, tá? Eu sempre falo isso aqui nas minhas aulas. Tem que retocar. Como aqui já secou, tá bem quente para variar, né? Aqui eu sempre falo, é muito quente. Então, a gente já pode ir fazendo esse trabalho de retoque, tá? Aqui também, olha, onde eu tinha colocado aquele outro rosa. Tem muito, limpa o pincel, limpei o pincel no meu paninho e vou esfumar. Esses também, vamos intensificar aqui. E percebam a diferença que faz essa maquiagem, né? Quando a gente volta, olha, intensificando,
Olha a diferença que faz no trabalho. Então, se vocês querem um trabalho bonito, voltem intensificando luz e sombra nele. Esse é o segredo da pintura bonita. Prontinho. Vamos deixar secando aqui. Vamos continuar o nosso preenchimento aqui. Aqui a mesma coisa. Nós vamos trabalhar igual essa aqui. Vou com um pincel menor, porque ali é um espacinho bem pequeno. Então, vamos colocar o branco. Vamos olhar um pouquinho aqui no clareador. O branco por baixo, tá? Dessa dobra. E agora vamos pegar um pouquinho do rosa. E fazer uma sujeirinha. Nessa parte aqui, esse amarelo não vai aparecer, tá? Então, esse amarelo ele vai ficar só aqui mesmo, ó. Vou voltar, aproveitar que aqui já secou um pouco, com rosa chá, olha, eu vou intensificar aqui perto dessa dobra. Então, assim, eu podia fazer uma aula mais rápida aqui com vocês, sem mostrar esses detalhes, mas aí o resultado da pintura de vocês não ia ficar igual, e depois vocês iam falar que eu escondi segredos, mas não escondi, tá? É porque precisa de todos esses detalhes. Novamente, aqui, ela é vermelha, com o rosa na beirada. Então, vamos com vermelho tomate. E aqui o rosa chá. Não tem problema a gente usar o pincel sujo, né, de uma cor com outra cor, porque aqui nós estamos mesclando bem, tá? Aqui essa pétala, ela é escura, então vamos com o vinho, mas o vinho bem próximo aqui, ó. Não espalhem muito pra cima, tá? E o púrpura. Vamos seguir o movimento aqui, ó, da pétala. E agora o vermelho tomate. Certo? Aqui também, toda ela aqui, ó. Eu tô fazendo por partes porque o calor aqui é muito intenso. E se eu não fizer assim por partes, vai secar e eu não vou conseguir mesclar uma cor na outra. Então, por isso que eu estou fazendo um pedacinho por pedacinho. Se estiver mais frio, quando vocês estiverem pintando, se a cidade de vocês for mais fria,
vocês já podem preencher isso aqui direto, tá? Então, eu tô fazendo por partes, que é porque nessa hora aqui, olha, eu preciso mesclar no vinho esse púrpura. E se eu for pintando tudo, eu não vou conseguir, vai ficar aquela marca aqui, ó, que não fica bonita. Então, agora o vermelho. Olha, eu viro o pincel, eu coloco a tinta assim, depois eu viro pra dar umas puxadinhas. Então, isso é importante. Esse movimento do pincel também é importante pro resultado que a gente quer aqui, porque ela é toda como se fosse rajadinha com esse vermelho. Então, a gente precisa fazer esse movimento. Bom, preenchi tudo, tá? Toda preenchida. Vamos dar seguimento a essa aqui de dentro. E essa flor, ela tem uma diferença. Conforme a gente vai entrando aqui, ela vai clareando. Só em alguns pontos que nós vamos escurecer. Então, aqui fora ela é bem vermelha, mas aqui pra dentro ela é mais rosada. Então, olha, nós vamos pegar o púrpura. Eu não vou trabalhar com o vinho aqui dentro agora. Agora eu vou vir com vermelho Natal um pouquinho. Mas eu vou deixar uma beiradinha lá. Vermelho Natal não, desculpa. O vermelho tomate. E agora sim o rosa. Rosa chá, tá? Não é o rosa escuro, aqui é o rosa chá. E como esse vermelho está molhado, esse rosa chá, conforme nós formos puxando, olha, vai dar uma misturada nesse vermelho aqui. É assim mesmo, tá? Por isso que não dá pra estar muito seco. Certo? Aqui dentro, a mesma coisa, só que eu vou vir agora com o púrpura. Um pelinho aqui. Com o púrpura aqui. E o rosa, rosa. Um pouquinho do vermelho tomate, para dar uma misturada nesse rosa, para ele não ficar tão rosa. Essas outras aqui dentro, eu vou preencher com o rosa escuro. E aqui também um pouquinho.
pouquinho do púrpura. E aqui nesse miolinho, a gente precisa começar a trabalhar, que eu vou preencher toda com púrpura. Nós precisamos começar a trabalhar as divisões, certo? Então, vamos começar a trabalhar algumas coisas aqui. Vou voltar. Tô lavando bem meu pincel aqui para tirar esse vermelho. Que eu vou voltar aqui agora com o rosa bebê. Olha, uma sujeirinha no pincel. Eu vou dar uma... Com pequenos vai e vem, olha. Vai e vem. Eu vou vir com o rosa bebê. São muitas cores? São muitas cores. Mas a gente, como a gente tá acompanhando um modelo ali, realista, ele tem realmente vários tons, um sobreposto ao outro. E a gente precisa fazer esse trabalho para que fique bem próximo do que a gente quer. Aqui com amarelo, bem pouquinho amarelo, eu vou intensificar só esse tom de amarelo que o tecido já sugou. E é isso. Olha como ela tá ficando linda. Eu tô adorando. Vou pegar o preto e já vou mostrar pra vocês aqui. Vamos fazer aqui embaixo pra secar, pra gente depois já ir retocando. Com o preto, não tenham medo de usar o preto. Coloquem a tinta. Eu sempre tiro o excesso no meu pratinho, tá? Principalmente o preto, que é muito preto, né? E aqui, olha, nós vamos colocar esse preto aqui, porque aqui ela é bem escura. Nessa hora, nós vamos trabalhar, olha, deposito com o pincel deitado e venho com o pincel em pé, bem de leve, tá? Porque eu só quero uma sujeirinha desse preto aqui. Eu não quero que isso aqui fique preto, preto. Então, eu vou com a mão bem leve, olha, eu deposito aqui e com a mão bem de levinho, ó, eu dou pequenas puxadinhas aqui, ó. Certo? Aqui também. Nessa parte aqui também. E vocês vejam que eu tô só com a sujeira no meu pincel. Eu não peguei mais preto. Olha, só com a sujeirinha que tá aqui. Vamos trabalhando. Claro que agora eu tô forçando um pouquinho mais o pincel, porque ele já tá quase sem tinta. Mas é assim mesmo que eu quero. Tá? Acabou a tinta. Então, vou pegar um pouquinho mais aqui. E vou vir aqui também, ó. E aqui também. Levinho, tá? Ó, bem levinho agora. Dou umas puxadinhas. Aqui. Nessa aqui também, olha. Ele vai ter um pouquinho do preto. Bem pouquinho. Aqui também. Em todos os locais que nós colocamos o vinho, o preto vai entrar um pouquinho por cima.
aqui eu vou intensificar um pouco. E aqui, não molhei, mas nem foi. Eu vou pegar um pouquinho do preto com o vinho, os dois juntos aqui no pincel. Vou passar aqui. Por que que eu misturei um com o outro? Porque aqui eu não quero que fique tão escuro quanto aqui embaixo. Certo? Aqui a gente pode dar umas profundidades. Pode já melhorando essa aqui, ó. Aproveitar a sujeirinha do pincel e já vai trabalhando outros locais que vocês queiram. Ó, aqui vamos colocar uma profundidade. Deixa eu ver mais onde. Aqui eu preciso escurecer, que ainda tá faltando tinta aqui, ó. Aqui também vamos colocar uma profundidade pequena aqui, ó. Quanto mais detalhe a gente coloca na pintura realista, mais realista ela fica. Aqui eu vou vir com o vinho novamente agora e vamos trabalhar aqui, ó, essa parte aqui. Nem limpei o meu pincel, não lavei o meu pincel do preto, porque aqui é interessante até que se tiver um pouquinho ainda do preto no meu pincel, que ele deu uma sujeirinha lá, tá? Então, aqui a gente não precisa se preocupar em lavar o pincel, não. Agora, aqui nesse meio, eu vou pegar um pincel menor pra gente trabalhar aqui. Esse pincel que eu tô usando aqui é o 815 da Tigre, número 2. Então, eu vou vir com o vinho e vamos começar a trabalhar um pouquinho mais essas profundidades aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, que isso aqui é da outra de baixo. Que ficou faltando um pouquinho de tinta. E ó, agora a gente vai puxando na direção da pétala, tá? Olha, então, aqui eu fiz um pouquinho pra cá, reto, reto, um pouquinho mais deitadinho, bem pouquinha coisa, que não precisa deitar muito. Vou pegar um pouquinho do rosa e vou ajeitar aqui essa pontinha. E aí, agora é todo um trabalho de paciência, né? Da gente fazer a finalização dessa rosa, porque ela está pronta. A gente só precisa intensificar luz e sombra para poder ir dando os efeitos que nós precisamos aqui. Então, aqui, olha, aqui eu vou voltar com o vermelho e um pouquinho do púrpura, bem pouquinho. Vou tirar o excesso ali no meu pratinho. Então, meu pincel tá só sujo aqui com púrpura. Vou limpar o pincel no paninho. E vamos vir com o rosa chá. Rosa chá não, desculpa, com o rosa escuro. E arrumar aqui, nessa parte de baixo aqui, um pouquinho do púrpura. Aqui também vai, púrpura não, vinho. Aqui também vai vinho, ó.
vamos trabalhando a sombra aqui, ó. Aqui agora. Nessa aqui de dentro. Agora eu vou pegar o pincel zerinho, que o meu não é zero. Esse aqui eu tenho um que é maiorzinho. Deixa eu achar o número dele aqui, se eu consigo. Ele tá tão velhinho. É o 308, é o número 2, tá? Ele não é o número 0. Então, eu vou usar ele para que eu possa trabalhar melhor esses detalhes aqui. Então, eu vou vir com o vinho, ó. E vou marcar melhor aqui, ó. Aqui nesse miolo também, ó. Porque aqui é o encontro de várias pétalazinhas, né? Então, é um miolinho que a gente precisa trabalhar com várias profundidades. Se a gente for vir com um pincel muito pequenininho, a gente acaba não conseguindo. Então, eu prefiro vir com esse 0. Agora, eu vou vir com ele também. E o rosa bebê. E, ó, vou dar uma clareada. Aqui. Dá uma clareada aqui. Esse meu rosa bebê, ele tá muito líquido. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas ele já veio assim. Então, às vezes fica difícil eu trabalhar com ele, porque eu quero pouquinho e ele tá muito mole. Então, eu vou limpar um pincel aqui. E aonde eu coloquei que foi muito, olha, eu vou dar uma esfumada. Tá? Porque a ideia não é que fique branco aqui, né? Parecendo branco. Mas como ele tá muito líquido, ele tá dando esse efeito de correr muito pro tecido, que eu não quero. Então, olha, eu coloquei bem pouquinho. E vou só suavizar. Aqui também eu vou colocar um pouquinho dele. E vou usar esse outro pincel aqui para espalhar. Esses detalhes eu gosto mais de fazer com o 0, tá? Porque aí eu determino melhor aonde eu quero colocar. Porque como não é em todos os locais, fica mais fácil se a gente fizer assim do que vir com um pincel mais grosso e tentar depositar a tinta. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Se alguém gosta de trabalhar de outro jeito, sem problema nenhum, tá? Façam, encontrem o jeito de vocês. Eu sempre falo isso, vocês têm que encontrar o jeito de vocês. Olha, tô com um vinho aqui. Uma pequena esfumada aqui. Olha, toda essa parte aqui eu vou escurecer. E vou pegar um pouquinho do preto também. Que eu quero alguns locais aqui, ó, bem escuros. Aqui, principalmente nesse meiozinho, ó. E agora eu vou bem devagarzinho, só dando leves batidinhas, olha, só pra tirar o excesso. Aqui. Eu quero preto. E é isso, olha, pessoal. Já estamos com ela quase pronta. Né? Faltam só poucos detalhes agora.
Então, me incentivem aí se vocês acharem, né, que eu mereço, que a aula tá uma aula legal, que vocês estão conseguindo aprender. Olha, eu tô vindo com rosa, rosa. Para que eu volte com outras aulas. Aqui eu vou colocar um pouquinho do rosa bebê, olha, e vou esfumar. Certo? Aqui embaixo, não se esqueçam, quem quiser ter todo esse projeto, ele vai estar disponível no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, para que vocês adquirem a pintura de todo o projeto. Olha, aqui também eu vou escurecer com o rosa, rosa, um pouquinho. E aqui, onde borrou um pouquinho aqui, eu vou voltar com o preto, ó. Vou dar uma arrumada aqui. Tá? O cabinho é muito simples. Ela tá pronta. Vai ter alguns retoques a mais com o rosa chá. Ó. Aqui. Quem quiser pode pegar um pouquinho do rosa bebê. Eu não tô querendo pegar muito meu rosa bebê porque ele tá muito aguado. Mas olha, pode pegar um pouquinho do rosa bebê junto com o rosa chá. Deixa eu pegar aqui. Acaba que eu fico com tanta tinta no meu pratinho que depois eu não acho onde a tinta tá molhada ainda. Ó, um pouquinho dele, do bebê. E é esse o trabalho. Esse caulezinho, ele é bem simples. Eu vou fazer aqui com vocês rapidinho. É o verde pinheiro. Verde pinheiro não, desculpa. É o verde musgo. E um pouquinho do verde oliva. E o verde kiwi. Bem pouquinho, tá? Então, vamos trabalhar com os três aqui. Eu vou engrossar um pouquinho esse caule. Aqui, olha. O verde folha. Vocês vão preencher toda essa partezinha de baixo dele aqui até o final. Com verde folha, agora um pouquinho do verde oliva. Em alguns locais vocês colocam um pouquinho do verde oliva. Não é em todos, tá? Parece que não, mas faz uma diferença aqui. Aqui nesse quebradinho nós vamos fazer com o oliva. E agora o verde kiwi em toda essa parte superior aqui do caule. Vocês podem fazer com esse pincel ou podem fazer com o zerinho, aí vocês veem o que vocês conseguem trabalhar melhor. Olha, o caule é simples mesmo de fazer. Certo? É isso.
Depois que isso secar, eu também vou vir intensificando tudo isso que eu fiz. Pode colocar um pouquinho do verde pântano aqui, olha. Vou pegar o 0, pincel fininho, nessa pontinha aqui onde houve o corte, tá? Um pouquinho aqui, ó, se vocês quiserem, em alguns locais. Ó. E aí vocês vão brincando um pouquinho com as cores também, que é interessante que vocês vão testando. Deixa eu só limpar aqui, vou pegar um pouquinho do verde musgo, onde eu vim aqui, ó. Só tô umedecendo para poder brincar um pouquinho com esse pântano aqui, ó. E é isso. Tá pronto o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deem um joinha, comentem, né, se estão gostando, se querem que eu traga mais aulas, se é para mim desistir de dar aula e parar de vez. Quem quiser, né, o projeto completo, agora eu vou mostrar para vocês o projeto completo aqui. Deixa eu só tampar todas essas tintas. O link vai estar disponível aqui embaixo para que vocês adquiram a aula de todo esse projeto, detalhe por detalhe. Tá? É dividido em vários módulos, então vocês podem ir acompanhando com calma. E esse é o primeiro de uma série de projetos que eu vou trazer para vocês, para que vocês tenham aí disponível para poder aprender com paciência, né, com calma, no horário que vocês quiserem. Deixa eu tampei tudo aqui. Esse projeto eu ainda vou finalizar ele com algumas sombras, tá? Ele ainda não foi todo finalizado, mas eu já vou mostrar aqui pra vocês, porque ele já tá todo pintado, faltando só o trabalho de sombra. Olha, é um projeto que tá ficando bem bonito. Eu preciso mexer aqui com a minha tábua para que vocês vejam. Olha, tem uma abelhinha, os torrões de açúcar, né? O açucareiro antigo, tem a pintura da parede lá atrás, da madeira. Então, são bastante, deixa eu só ajeitar aqui, bastante informação que vocês têm nesse projeto. E eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, e até uma próxima aula.